temos aqui um objeto qualquer, ele tem duas partes que são oblíquas. Nós temos ele aqui representado através da sua perspectiva isométrica e nós vamos desenhar as três vistas desta peça. As três vistas que nós conseguimos enxergar quando ele está posicionado desta maneira, né? Dependendo de onde a gente estiver observando, nós podemos ver apenas uma vista, podemos ver duas, podemos ver três. Enfim, nós temos que representar as três vistas, que é o número máximo de vistas que a gente consegue enxergar. Então, de acordo com aquele método criado pelo monge, nós vamos colocar cada vista no seu devido lugar. Temos aqui identificadas as vistas, esta aqui é a vista frontal, a nossa vista lateral, que compreende esta parte mais esta, afinal, quando eu olho de lado eu vejo isto e eu vejo isto. E a nossa vista superior. De cima, eu vejo estas duas partes. Eu posso começar de qualquer vista. Nesse nosso caso, é a vista frontal que está melhor definida, que está mais clara. Vamos ver. Eu tenho aqui no chão 5 medidas. Então, eu vou traçar estas 5 medidas, uma linha aqui no chão. É uma linha de eixo isométrico, está seguindo o eixo isométrico, então eu vou traçar esta linha já aqui no chão. Eu tenho aqui nessa extremidade uma altura de 1 medida e eu tenho aqui na outra extremidade uma altura de 2 medidas. Esta parte, esta parte, esta parte, isso está resolvido. São estas três linhas. Agora eu preciso destas duas linhas. Eu não vou medir estas linhas para saber qual o tamanho delas. Eu vou localizar este ponto aqui, onde ele está. E aí sim eu vou fazer a ligação. Estas linhas são linhas não isométricas, elas não seguem os eixos isométricos. Então, precisamos achar este ponto e fazer a devida ligação. Este ponto está, se eu for daqui para lá, 3 medidas, 1, 2, 3 de altura, né? 3 e 3. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está lá o nosso ponto. Aí, basta que eu faça a ligação. Pronto. A vista frontal está aí. Vamos colocar aqui vista frontal, não há necessidade de marcar, mas vamos identificar ali, né? Agora vamos para a vista lateral. Pode ser para a vista superior, não tem problema. Vamos para a vista lateral. A vista lateral, eu continuo no chão aqui, né? Ó, isto é chão. No chão eu tenho 1, 2, 3 medidas. 1, 2, 3 medidas. Vou deixar um espaço aqui. 1, 2, 3 medidas. Eu tenho este elemento que mede 1 de altura. Está aqui, ó, 1 de altura. Claro, este elemento aqui é o mesmo que aqui, ó. Tem uma relação, então, esta medida eu posso simplesmente puxar para lá. Está resolvido. Só que a peça não é só isso. Ela tem algo mais. Ela tem uma altura total de 3 medidas. Então, eu tenho que fechar essa altura total, 3 medidas. Não por acaso vai fechar com a altura da vista frontal. Mas tem mais um detalhe aqui nessa vista. Quando a gente olha daqui, a gente não consegue ver este detalhe aqui atrás, ó. Tem uma parte aqui que é um pouquinho mais alta, né? São 2 medidas. Se eu estivesse olhando aqui atrás, eu veria, mas eu não estou, e isto existe. Então, neste caso, a gente vai colocar uma linha tracejada. Claro, se houver uma outra linha na frente, supondo que estes dois detalhes estivessem na mesma altura, a gente não veria a linha tracejada. A linha contínua sempre se sobrepõe. Está ali o detalhe, está casando. Veja que a gente vai puxando as medidas. Elas precisam corresponder. Vamos para a vista superior. A vista superior, pelo que nós vimos aqui, é composta de duas partes. O comprimento da peça, eu nem preciso medir. Eu sei que a minha peça mede de comprimento a mesma medida daqui, que são 5 medidas. E eu vejo de cima, veja que de cima eu vejo o comprimento e vejo a largura. Claro, aqui a largura e a altura têm a mesma medida, 3 medidas, 3 medidas. É só uma coincidência. Eu preciso cuidar. A minha largura aqui, 3 medidas. E é isso que eu vou seguir.
eu não precisaria olhar para esta perspectiva para saber onde está essa linha. Veja que aqui tem uma dobrinha, né? Isso é uma mudança de plano aqui. Eu estou subindo e depois eu estou descendo. Tem uma mudança de plano. Esta linha aqui tem que aparecer. Sempre que há uma dobra, aqui é uma dobra, ó, mudança de plano. Tem uma linha. Tem uma linha, tem uma linha, tem uma linha, enfim. Qualquer lado que eu for, eu vou observar que tem mudança de plano, sempre tem uma linha para definir isso aqui nas vistas. Ó, é isto aqui exatamente. Ó. Claro, eu posso fazer todo o processo de novo. 3 medidas, 3 de altura, está aqui, está bem. Ó, 3 medidas, 2 medidas. 1, 2, 3 medidas, 1, 2 medidas. Está exatamente aqui. E esta é a nossa vista superior. Aí estão distribuídas as vistas. Elas vão todas ficar casadas, fechadas, com todos os detalhes entre si. E isso sempre precisa ser feito. As vistas têm que corresponder umas com as outras. Tudo se fecha. Se alguma coisa ficar deslocada aqui, mais para cima, mais para baixo, mais para um lado, mais para o outro, maior, menor, alguma coisa está errada. Salvo algum detalhe, algum recorte, enfim. Senão, é assim que a coisa se processa.